Bolsonaro tem cometido um erro que é um erro bem grave, e uma parcela das esquerdas também está cometendo esse erro, que é antagonizar com Sérgio Moro. E não que Sérgio Moro vá dar uma resposta desconcertante, uma resposta mirabolante, que vai ser assim completamente arrebatadora. Não, não vai ser isso. Alguns portais, como o Antagonista, que é um portal humorista, fala que Sérgio Moro vai começar a falar as verdades para os petistas, para as esquerdas. Não sei que verdade que Sérgio Moro vai falar, porque todo mundo conhece o passado do PT, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que o Lula foi preso. E os eleitores do Lula vão votar no Lula sabendo de tudo isso. Isso já está na fatura do voto. Então não há o que o Sérgio Moro possa falar que vai mudar esse voto. Mas então você deve estar se perguntando, se o problema de antagonizar com o Sérgio Moro não é uma resposta que o Moro possa dar, qual é o grande problema então? É a validação que se dá a Sérgio Moro como sendo o candidato anti-Lula e anti-Bolsonaro, mas principalmente o candidato anti-Bolsonaro. E aí que está o erro do Bolsonaro em antagonizar com o Moro. Porque vocês sabem que na eleição, ou a política eleitoral, como você queira chamar, ela é muito definida na parte do simbolismo, as sensações, a percepção do eleitor e a forma como a imagem do candidato vai sendo construída no imaginário coletivo. E quando você ataca ou responde um certo candidato, independentemente de quem, isso serve para essa situação do Sérgio Moro, mas para qualquer outra situação eleitoral, você o valida como sendo o seu adversário, como sendo aquele que vai te antagonizar. Então, quando um candidato A responde à provocação de um candidato B, automaticamente o candidato A está aceitando aquele ou assumindo que o candidato B é o seu principal adversário, é o seu principal opositor, é o seu principal antagonista. E quando o Bolsonaro diariamente faz ataques ao Sérgio Moro, falando do debate, falando que ele é traidor, falando que o Moro é idiota, é isso ou aquilo, o Bolsonaro, talvez sem saber, acaba validando o Sérgio Moro como sendo o seu antagonista. Porque o Bolsonaro, ele não ataca o Alckmin, por exemplo. Ele também não ataca o Daciolo, ele não ataca ninguém, nem o Lula o Bolsonaro ataca, mas ele ataca com uma frequência muito maior o Sérgio Moro. Há um receio do Bolsonaro de perder os votos para o Sérgio Moro e por isso ele o ataca. Mas ao atacar, ele o valida como sendo seu adversário. E aí tem também um erro por parte das esquerdas ao atacar e antagonizar com o Sérgio Moro. Porque ela acaba validando Moro como sendo o anti-Lula e o anti-Bolsonaro, porque ele recebe ataque dos dois. E vocês acreditam que isso não é algo positivo para a campanha do Sérgio Moro? É claro que é positivo, porque o portal O Antagonista noticia todos os dias os ataques de Bolsonaro a Sérgio Moro. E o Antagonista é um portal humorista. O Antagonista é um portal lavajatista. Todos os dias eles fazem lá a sua campanha ao Sérgio Moro, traçando cenários positivos. E se não fosse positivo um ataque de Bolsonaro a Moro, não seria publicado lá. Então é um erro eleitoral que Bolsonaro comete e uma parcela das esquerdas também comete ao endossar esse tipo de ataque. Então fica difícil, mas aí você vai falar, mas como que tem que ser feito? Como que vai fazer? Porque é muito difícil, né? E de fato é algo muito sensível. É algo complexo de ser feito. Se vocês lembrarem, no ano passado, até 2019, 2020, nós tínhamos aqueles personagens bolsonaristas que acabavam ganhando destaque muito aqui na internet por conta de ataques ou de respostas, de vídeos que os produtores de conteúdos faziam sobre eles. Sarah Winter era a perfeito exemplo disso. Sarah Winter ganhava notoriedade quando os portais de esquerda noticiavam ela. Davam palanque, davam holofotes para ela. É uma situação que acabava validando Sarah Winter como sendo um grande expoente, uma grande marca bolsonarista, uma grande ativista bolsonarista. Tanto que quando a mídia a ela terminou, ela simplesmente sumiu e perdeu a serventia. E é basicamente isso que está ocorrendo agora com esse erro estratégico de Bolsonaro e por parte da esquerda, mas principalmente de Bolsonaro, ao validar Sérgio Moro como sendo seu principal antagonista. E aí você pergunta, mas você acredita que o Sérgio Moro ele pode tirar Bolsonaro do segundo turno? Olha, nesse momento é muito difícil isso acontecer. Mas bem difícil mesmo. Se nós tivéssemos o Datafolha mais atual,
nós poderíamos conversar com mais propriedade a respeito disso. Porque vocês sabem que a pesquisa que eu me baseio aqui no canal para fazer as minhas análises é justamente a pesquisa do Datafolha. É um instituto mais conceituado, é o melhor instituto. Ele não somente traz uma pesquisa de intenção de votos, ele traz a pesquisa de aprovação, ele traz estratificado. Então é um relatório muito completo. Mas um dos pontos que eu mais me baseio na hora de falar sobre o Sérgio Moro, falar sobre principalmente o Bolsonaro, é uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha ainda em 2019. E essa pesquisa sustentou toda a nossa argumentação desde a primeira pesquisa de aprovação do Bolsonaro, que ele ficou no 30% e ficou durante 1 ano e meio na casa dos 30% de aprovação. De bom e ótimo. Se você quiser, você pode procurar essa pesquisa, é só você jogar no Google, está aqui o nome da pesquisa. Cerca de 1/3 pensa como Bolsonaro em temas de frases agressivas, indicam pesquisas. Então joguem esse trecho no Google. Cerca de 1/3 pensa como Bolsonaro. Aí você coloca aí Folha de São Paulo e você vai ter essa reportagem. Uma reportagem do dia 5 de agosto de 2019. Então isso mostra que 1/3 da população brasileira pensa, ou pelo menos pensava, exatamente igual ao Bolsonaro. O Datafolha não fez uma atualização a respeito dessa pesquisa, então nós não sabemos, temos que utilizar os dados mais recentes, que são os dados de 2019. E essas pessoas, elas enxergam o Bolsonaro como sendo um líder quase religioso. E esse é o problema de Sérgio Moro. Porque para o Sérgio Moro conseguir emplacar nesse eleitorado bolsonarista, ele vai precisar mudar o seu discurso de modo bem radical. E ao adotar um discurso mais radical, que o atrele mais ao bolsonarismo, ele perde essa face moderada que pode se torná-lo o candidato do mercado. Ele não vai perder em absolutamente nada com os eleitores. Isso o Moro não perde. Mas ele perde o apoio de outras classes, outras camadas importantes a ele. E que tipo de discurso o Moro deveria fazer para conseguir capturar o eleitorado bolsonarista? É o discurso de ataque às minorias, o discurso do ataque a qualquer tipo de minoria. Esse discurso bem extremista do Bolsonaro. Porque o eleitor do Bolsonaro vota em Bolsonaro sabendo que ele é preconceituoso, sabendo que ele é extremista, sabendo que ele detesta as minorias, independentemente de qual minoria seja. Moro precisa entrar nesse discurso, mas ele vai entrar? Acho muito difícil Moro começar a adotar esse discurso. Mas o eleitor de Sérgio Moro concorda com ações do Sérgio Moro, mesmo que essas ações sejam ações fora da lei, à margem da lei, como o julgamento que aconteceu na Operação Lava Jato. Moro tomou as suas decisões ao arrepio da lei, participou do processo. Tanto é que os julgamentos eles foram anulados pelo STF por erros cometidos pelo Sérgio Moro. Mas a parcela dos eleitores de Sérgio Moro sabe disso e concorda com esse tipo de atitude. Está tudo dentro da fatura. Só que para conseguir um eleitorado maior, Moro precisa modificar o seu discurso. Por isso que eu vejo que é muito, mas muito improvável que o Sérgio Moro tire Bolsonaro do segundo turno. Porque o Bolsonaro tem coragem de fazer esse discurso que o Sérgio Moro não tem. Ou o Bolsonaro acredita mesmo, não tem o pudor de ser um imbecil publicamente. Mas é um erro que Bolsonaro comete e é um erro que uma parcela da esquerda também comete ao legitimar Sérgio Moro como sendo o seu grande adversário eleitoral. E isso era algo que eu agora estou falando, eu me lembro bem, lá de trás, quando nós falávamos em 2019, ainda em 2020, a respeito do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele tentava ser um antagonista do Bolsonaro e ele não conseguia esse posto. E nós falávamos aqui no canal, o Ciro Gomes ele precisa ser legitimado como antagonista do Bolsonaro. Ele precisa ser legitimado como aquele que é o anti-Bolsonaro. Ainda mais naquela época que o Lula estava na cadeia, estava preso ainda. E o Ciro Gomes era aquele que batia no Bolsonaro, mas ele não tinha resposta. O que o Ciro Gomes queria conseguir, o Sérgio Moro conseguiu agora, sendo o antagonista do Bolsonaro. É um erro estratégico do presidente, mas o Bolsonaro, pelo fato dele ter a política do confronto, que é aquela política de enfrentamento, aquela política bélica, que ele sempre precisa mirar alguém e atacar, ele vai fazer isso com o Sérgio Moro. Porque o Bolsonaro não é um ser racional. Ele é um animal político, ele age por instinto, age pela sobrevivência. E como que é a sobrevivência do Bolsonaro? Ou ele recua ou ele ataca, mas ele não raciocina. E ele vai continuar atacando o Sérgio Moro
legitimando cada vez mais Sérgio Moro como sendo o seu adversário político. E aí tem um problema, o seu adversário eleitoral. E aí tem um problema. Qual é esse problema? O partido de Sérgio Moro. O partido de Sérgio Moro, o Podemos, pode ser um partido muito irrisório na Câmara dos Deputados, mas no Senado o Podemos tem uma bancada ali até que considerável. E aí o cenário dentro do Senado está ficando cada vez mais hostil a Bolsonaro. É o Podemos virando oposição, é o PSD caminhando para a oposição. O que Bolsonaro vai fazer com uma das casas totalmente hostil a ele? Esse é um cenário que vai ser muito interessante de observar na política nacional. Vamos continuar observando com calma, eu trarei os vídeos aqui para vocês com a nossa mesma frieza de sempre. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.